é parcimônia na Amazônia? Presepada, a gente tem que ir com tudo. E hoje nós vamos de cordel. Vamos lá, gente. Vamos cantar aqui uma canção que vai dizer tudo sobre a nossa aula. Vamos ver? Olha só. Agora é literatura, é poesia regional, é o cordel na Amazônia, é a produção local. Tem rap na poesia, tem repentista e jogral. Essa linguagem tem arte, a arte é tão legal. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Vamos para a nossa aula agora, tranquilo, sem mais perda nenhuma de tempo, sem mais nhenhenhen. Vamos ver o que tem a ver o cordel com a nossa literatura, tá bom? Essa poesia, né, é uma poesia que você pode enquadrar com qualquer melodia. E aí nós vamos ver todos esses detalhes, ok? Joga lá na tela, que agora eu vou conversar com vocês sobre essa promessa aí, né? Do que a gente está falando aí. Vamos lá? Ó, na primeira parte da nossa aula aqui, nós vamos falar sobre a literatura brincando de rimar, né? A literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano. Ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, dentre outras manifestações, ok? Então, veja só, a literatura é considerada a arte das palavras, ok? Então, é mais uma arte aí para a gente desdobrar. E nós temos grandes artistas, nós vamos falar no decorrer da nossa aula. É uma manifestação artística, em prosa ou verso, que utiliza palavras para criar a arte, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. Assim como o pintor, o material que ele usa para fazer o seu trabalho são as tintas, no caso da literatura, são as palavras, ok? Então, a literatura de cordel, que nós vamos falar bastante, é popular na região nordeste do Brasil, mas também na região norte, incluindo a Amazônia, também tem muitos cordelistas, ok? Então, essa tradução é muito boa porque preserva a memória e a cultura popular. É mais uma forma de ir fazendo com que fique na mente, né, todas as culturas populares. Tá? Então, e tem os temas mais usados, né? Nos poemas da literatura de cordel, é mais comum os temas de fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, religiosidade e até mesmo os temas políticos. Além disso, eles usam o humor, a ironia e o sarcasmo. E na região amazônica, a literatura de cordel se manifesta trazendo os conteúdos relacionados à Amazônia, seus costumes, lendas e informações típicas. Então tem um artista aqui da Amazônia, o Carlos Silva, que ele escreveu a Amazônia de A a U, onde ele fala sobre a biodiversidade, a importância da região como pulmão do mundo e a concentração da água doce do rio Amazônico. Então, olha só, é muito importante quando a gente entra nessas temáticas, a gente entra nesses assuntos, porque a gente começa a ver a preocupação das pessoas com tudo o que nós temos de favorecimento aqui da nossa região, tá? Quando ele fala em biodiversidade, é a diversidade de vida, as muitas formas de vidas que tem aqui
na nossa região amazônica. Então ele vai lembrando através do cordel, porque nós temos que estar sempre valorizando e lembrando tudo que temos a nosso dispor. E que a gente sabe muito bem que com as mudanças climáticas, com as coisas que acontecem no mundo, começam a ficar em perigo, começam a entrar em verdadeira preeminência de escassez, né? Perigo, entra em perigo. Então, nós vamos avançar mais um pouquinho para a gente ver a importância que tem o uso dos temas, tá? Porque nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, nós vamos fazer também com que você observe o seu derredor, né? Ao redor de sua vida, de onde você mora, você observe e chegue a entender o que você encontra de problema e de soluções ali na região, ok? Então, seguindo aqui, nós vamos ver os versos e as rimas. Ai, meu Deus. Então, os versos. Verso é cada linha do poema. Como aqui, ó, o verso 1, tá? Como, por exemplo, aqui nesse poema de Vinícius de Moraes, que é o soneto da fidelidade, tá? Cada uma das linhas desse soneto é um verso. Você tem aqui, ó, logo 4 aqui que eu coloquei de exemplo. De tudo ao meu amor serei atento antes, e quanto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, pensamento aqui, ó, com o mesmo som de atento, né, e tanto junto com o encanto. São as rimas. As rimas são muito importantes. É ele que vai dando ritmo para um poema, tá? Então, cada uma dessas frases aqui é considerado um verso. Quando falar no verso, você já sabe, é uma linha do poema, né? E aí, quando a gente pega o grupo de versos, aí você tem uma estrofe, ok? O estrofe é o grupo das linhas ou versos do poema. Então, esses 4 versos aqui formam uma estrofe. Não é? Por exemplo, esse poema aqui, que eu escrevi só uma parte dele aqui, você vê que os 4 versos que nós citamos formam uma estrofe. Entre as estrofes de um poema, deixa-se um espaço para indicar o fim de uma estrofe e o início da outra. Tá bom? Então, são as primeiras regrinhas, os primeiros cuidados. E agora, seguindo aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre as rimas. As rimas, convém que a gente vai explicando aos pouquinhos, porque são muitas qualidades de rimas. Nós vimos lá que o Vinícius de Moraes rimou, ele pegou o primeiro verso e botou a rima, o som, igual ou parecido, só no último verso da estrofe. E os 2 do meio ele fez igual. Então vamos ver aqui o que fez Cecília Meirelles em Canteiros. Canteiros é um poema que ficou muito famoso, ficou muito conhecido. Por quê? Porque o cantor nacionalmente conhecido Fagner colocou uma música nessas palavras aí e ficou muito interessante. Então, você veja aqui, ó, quando penso em você, fecho os olhos de saudade, tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Então, saudade e felicidade têm os sons, né? Ádia e idade aqui também. Então, esses sons semelhantes é o que a gente chama de rima. Então, dizemos que o segundo verso aqui rima
no final com o terceiro. E aqui, ó, terminou essa estrofe dela aqui, ela continuou aqui embaixo com outra parte aqui, deixando um espaço entre essas duas estrofes. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Invento com contentamento, né? Não necessariamente precisa rimar esse primeiro com o terceiro, tá? As pessoas podem colocar só dois rimando, mas isso aí já dá uma orientação para o poema, né? Eu só queria ter um mato com gosto de framboesa, para correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Tristeza com framboesa também. É mais uma sonoridade de rima. E agora, eu vou mostrar para vocês, vou cantar para vocês, como o Fagner fez, e depois eu vou cantar uma outra melodia, para você ver que pela mesma métrica, dá para você colocar algumas músicas diferentes, tá? O Fagner fez assim, ó. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade, tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Viu? Então ele colocou uma música que ficou assim maravilhosa no poema da Cecília Meirelles. E agora eu vou fazer diferente, só para vocês sentirem o gostinho. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade, tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Viu? Encaixou também perfeitamente. E isso nós vamos tentar passar para você durante essa nossa aula, porque o que acontece é que as próprias palavras elas vão dando a dica de sonoridade que a gente pode usar para compor o poema. Vamos voltar lá para a nossa tela? Então, gente, com esse pequeno exemplo aí, eu quero mostrar para vocês que a gente pode não só se divertir bastante com esse tipo de exercício, com esse tipo de estudo, como também aprender até a fazer músicas, né? Até a descobrir novas maneiras da gente se expressar. Vamos entender melhor mais um pouco sobre rimas. O que é rimas? É a repetição de fonemas dos sons da sílaba no final dos versos. Porque isso aí vai criar um ritmo e até uma musicalidade. Que a pessoa lendo, vai acabar descobrindo. Existe uma rima que é chamada rima cruzada, quando o final do primeiro verso tem o mesmo som do terceiro e o segundo com o último. Tá? Então é um cruzamento. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto verso. Uma rima intercalada, quando o primeiro vai rimar com o último. E os do meio, como no poema de Vinícius de Moraes, né? Se você voltar lá e for ler, você vai ver que é exatamente desse tipo aqui. Termina com um som, só o primeiro e o último terminam com sons iguais. Tá? Então, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Rimam os dois do meio e no final é que vai dar o fechamento com o primeiro. E o que chama de rima emparelhada, né? Aparelha aqui o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. O primeiro verso rima com o segundo e o terceiro com o quarto. Existem várias e várias outras maneiras de se fazer esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de rima.
Aí tem outro assunto que faz parte, que é a métrica. A métrica é o recurso utilizado para se medir um verso, através da contagem das sílabas poéticas. Essa técnica leva em consideração a sonoridade. Quando você vai lendo o verso, você vai descobrindo os sons que são iguais, que não são. As sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. Esse assunto aqui a gente tem que pesquisar mais, estudar mais para poder dominar ele, tá? Mas é muito gostoso. Existem duas regras que são assim básicas para você contar as sílabas poéticas. A contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Ok? Então é lá perto do final que vai haver o que você vai ter que ter uma atenção maior. Se uma sílaba poética terminar com a vogal átona, sem ser o som forte, né, e a sílaba seguinte iniciar-se com uma vogal OH, que não possua som, como na palavra hoje, essas sílabas podem se juntar em uma única sílaba. Fica meio que emendado. Ok? E a contagem dos versos? A contagem dos versos dos repentistas e dos cordelistas varia conforme a estrutura poética utilizada. Então, quais são essas estruturas? Você tem a sextilha, tá? Então, é o seguinte, ó, a sextilha, ele tem a sextilha, tem a septilha, tem a décima. É quando o poeta escreve, de uma vez, ele escreve 6 versos. Aí divide, forma uma estrofe de 6 versos. Vai a outra de 6 versos e assim por diante. Na septilha, ele já vai mudar, já vai fazer uma mudança, já vai fazer com sete versos. E aí usa uma estrutura de rima, né? Como, por exemplo, a rima A, B, C, B, D, B, que é o primeiro verso só vai rimar, ele não vai ter nenhum outro que rime com ele. Mas aí o segundo verso vai rimar com o terceiro e com o quarto e com o último, né? E só existe essa forma, essa maneira, essa escolha de rimas, né? Mas tem uma que é mais usada, que é mais comum, que é mais bonita. Vai o primeiro verso, independente, o segundo vai rimar com o quarto e o quarto vai rimar com o último verso lá, ok? Então vamos ver na prática como é que fica isso aí. Vamos voltar lá para a nossa tela. A sextilha, ó, é uma estrofe de 6 versos. Vou ler aqui para a gente ficar mais afinado aqui. Com rimas entre versos pares e versos brancos nos demais. Esses versos brancos são versos que não têm rima, ok? Ele escolhe não colocar rima. Então, você tem uma rima no verso, no segundo, no quarto e no sexto. Olha aqui, ó. Esse aqui para rimar com esse e com esse aqui. E nos ímpares, ele não coloca rima. No primeiro, sem rima. No terceiro, sem rima. E no quinto também, sem rima. Olha só, as desses sargentos, eu gosto de recebê-las. Deus permita que as 3 fitas se transformem em 3 estrelas. Dos braços subam para os ombros e eu seja vivo para vê-las. Você veja que recebê-las, estrelas e vê-las, ó, o segundo, né? O quarto e o sexto. Sargento não rima com 3 fitas, que também não rima com ombros, né? Com os 3 ombros. Com os ombros.
Ok? Então aí você tem aí um modelo de sextilha que você vai ter que voltar aqui várias vezes para se basear para quando for fazer atividade. Seguindo aqui, nós temos a septilha, que eu já falei ali, de 7 versos, né? Que é muito mais comum de se encontrar em cordéis, e os cordéis são os folhetos poéticos, né? É um tipo de estrofe de 7 versos, que é usado muito na literatura de cordel, que é uma forma popular de poesia tradicional brasileira. E o esquema, a estrutura, é um esquema de rima mais comum, é que vai rimar o segundo, vai rimar aqui o segundo, né, com o quarto e o quinto e o sexto, e o sétimo vai repetir a rima lá do segundo, onde o X representa o verso que não rima, os versos que não rimam, não tem rima. E o A representa os versos que rimam entre si. Ok? Então, por exemplo, olha aqui, fiz a contagem aqui bem direitinho. Na terra temos de tudo, ainda mais um pouquinho. Tem o que se faz de surdo, tem tudo, mas é mesquinho. Ó, e já rimou com esse aqui, certo? O que gasta além da conta, e tem o que leva a ponta, até mesmo do vizinho. Isso é a parte do humor, né? Conta com ponta, né? Porque no cordel tem muitas dessas brincadeiras aí, dessas ironias, né? Para a pessoa rir, né? Então, você lê mais uma vez, aí você vai entender a brincadeira e a piada. Os versos 1, 3 e 5 não rimam entre si, enquanto os versos 2 e 4 e 6 formam uma rima. Tá? Seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a décima. É uma forma poética tradicional, também conhecida como décimas espinelas. A décima é uma estrofe de 10 versos, né, com rimas, né? O primeiro verso vai rimar com o quarto e com o quinto. Vocês já entenderam, né? O segundo com o terceiro, aí vem um novo tipo de proposta aqui, é o sexto com o sétimo, e aí o oitavo com o nono, e o último vai voltar aqui ao som interior, tá? Ela mantém uma acentuação na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª sílaba do verso. Isso aí, aos pouquinhos, a gente vai entrando no entendimento, tá? Porque é muita coisa para entender de uma vez só. O número de sílabas da décima, cada verso tem 7 sílabas métricas, que são chamadas de hepta. A palavra hepta significa décimo, né? As décimas são usadas para contar histórias, expressar sentimentos, transmitir conhecimentos populares. Elas são uma parte da tradição literária brasileira e têm raízes na cultura nordestina. Tá? Para aprender mais, você vai aqui, ó, e pesquisa nesses links que eu deixei aqui, né, sobre rimas. É bom você pesquisar assim, para poder você ir entrando mais nesse riquíssimo assunto, ok? Então, agora vai ser a sua vez. Agora é a vez de você aplicar. Nós vamos pedir aqui algumas atividades que você vai poder aplicar aquilo que você viu durante a nossa aula. Essa aula convém que você reveja, que você pesquise mais, porque vai ser muito gostoso quando você for realizar. Vamos voltar lá para a nossa tela aí para a gente ver a atividade que vai dar aula, vai na aula 81, tá? Então, recordando aqui, cada linha escrita é um verso. Um grupo de 4, 6, ou 7, 8 ou 10 versos é uma estrofe, tá? O grupo de versos é uma estrofe, ok? Então, você vai lá rever na aula 80 sobre cada uma das formas que eu andei falando lá, e aí você vai escolher um desses temas aqui, ó, para você escrever a sua
cestilha, volta lá e vê como é que se rima e tudinho, tá? Você escolhe aqui um dos seguintes temas e faz a sua primeira poesia, ok? O seu primeiro verso, o seu primeiro cordel, tá? Já aqui, ainda tem mais aqui, ó. Eu queria dizer também que essa atividade pode ser individual ou feita em um grupo de 4 estudantes. E eu queria que o professor explicasse aos estudantes para pesquisar exemplos de cestilha na internet, para fazer igual não, tá? Mas para entender mais e aí ter assim um modelo, um exemplo para fazer. E depois criar um reel, né, de 1 minuto aí, fazendo a apresentação do seu trabalho, ok? Agora sim, na aula 82, você vai fazer mais ou menos, né? Vai rever, vai estudar direitinho e vai usar, vai fazer agora com 7 com 7 sílabas, tá? Com esse tema aqui, ó, falando sobre a terra, um amor que incentiva ou dificuldades para sair, né? O que eu quero aprender. Aí você vai aproveitar para desabafar aí através desses temas, tá? Mas o caso você vai criar aqui não é mais só uma, tá? Você vai criar 3, né? Não, peraí, calma. Você vai rever sobre a aula 80, que fala sobre sextilha, sobre septilha, e vai criar 3 septilhas de 3 estrofes explorando cada um desses temas. Qualquer coisa vocês vão me pedindo explicação que eu vou explicando lá através do nosso chat, tá? A mesma coisa na atividade individual, pode ser de 4 estudantes, e o professor também vai instruir para a criação da apresentação do trabalho, tá? A mesma coisa. Então, vamos aqui para a aula 83, onde estou recordando aqui cada vez aqui para você, cada professor, cada vez mais você ter a ideia certa para escrever com muita segurança o seu cordel. No caso aqui, você vai fazer uma 10ª, né? Aqui vai ser mais difícil, né? Vamos ver se você consegue desenvolver. Eu quero ver quem são os artistas. Então, o tema, História do Boi Encantado, o Boto Mentiroso, né? A mediação tecnológica é surreal, né? Muito além. Aí, minha futura profissão, se eu fosse você, a minha filosofia. Você pode entrar também com o seu próprio tema, tá bom? E fazer o seu trabalho, tá bom? Mesmo jeito aqui, ó. Pode ser individual ou em grupo. E a maneira de apresentar também é muito importante. Tá? E aí na aula 84, vocês vão fazer uma autoavaliação, que com essa atividade individual ou em grupo de 4 pessoas, eu peço ao professor que instrua o aluno a fazer uma crítica sobre o seu próprio trabalho, obedecendo esses critérios aqui. Explicar como é que foi feito a sextilha, a septilha ou a 10ª, não é? Sobre os temas. Eleger aquele que considera melhor e, ao mesmo tempo, também, no final de tudo, criar o seu reel. Bom, aqui chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito gostoso que requer que você faça com mais tranquilidade, mas faça, por favor, que vai ser muito bom, vai ser enriquecedor para você, ok? Qualquer coisa, estamos lá no chat. Tchau.